Opa, fala moçada, tudo na paz, tranquilo, tudo bem com vocês? Pois é, pessoal, vamos dar continuidade, né, no vídeo que nós passamos agora há pouco, né? Foi continuação de uma mesma aula. Nós estamos fazendo uma breve análise dos aspectos naturais da Europa, né, e dando uma ênfase aí para os climas e para os biomas. E essa é a parte 2, pessoal. Pois é, na parte 1 nós falamos dos vários tipos climáticos e da influência do clima, tanto na cultura quanto na agricultura, como também, pessoal, na forma de se viver, nas construções, né? Nós falamos sobre os vários tipos climáticos. Eu resolvi deixar para a parte 2 a parte que a gente fala dos biomas. Então, nós vamos relacionar um pouquinho os vários tipos de biomas. Bioma, só para a gente lembrar, pessoal, é a vegetação. É toda aquela diversidade de fauna e flora que tem em uma determinada região. E como vocês podem ver no mapa, a Europa apresenta uma enorme diversidade de vegetação. Vamos começar com os desertos, né? O deserto gelado polar. São áreas encontradas bem no norte, onde tem grandes manchas de rocha e gelo. Pode aparecer manchas de solo também, pessoal. Porém, o solo ele é pobre em matéria orgânica, né? E só que naquelas áreas em que é mais protegidas do frio, né, você pode encontrar algum tipo de vegetação, como musgo, líquens, alguns tipos de arbusto. Esse tipo de bioma é encontrado na Islândia, né, aquela ilha que fica no meio do Oceano Atlântico. A tundra ártica, pessoal, é um bioma que fica no extremo do polo, né? Fica na parte norte da Rússia, na parte norte ali dos países escandinavos. Esse bioma tem uma característica interessante, que o frio é muito intenso, né? Chega a variar aí 8 meses até 10 meses de inverno, de frio intenso. Então o solo, que é do tipo permafrost, é congelado praticamente o ano todo, né? Rios e lagos também é congelado o ano todo praticamente, né? A temperatura gira em torno de 0 graus. O verão, pessoal, tem um período de iluminação solar muito grande, né? Então, durante esse período aparece muitas vegetações, né? Mas todas rasteiras. Aparece musgo, líquens, alguns tipos de capim, né? Alguns tipos de herbáceas, né? Há também, pessoal, a vegetação de altitude, ou seja, aquela vegetação em degradê. Tem relação com as montanhas. E elas são muito diversificadas, não tem uma características própria de cada uma, não. Ela vai modificando à medida que vai aumentando a altitude, porque à medida que aumenta a altitude, mais frio, né? A temperatura vai diminuindo. Há também, pessoal, a questão do solo. À medida que aumenta a altitude, o solo vai ficando mais raso, né? Vai diminuindo a pressão atmosférica, o alinhamento, né, da montanha, dos picos, né, em relação ao Sol, né, vai mudando, né? E sem falar também que quanto maior a altitude, maior a presença de neve e de gelo. Por isso que a vegetação é sempre em degradê. A taiga é talvez o melhor exemplo de florestas, né, para a gente identificar no continente europeu. Também é chamado de floresta de coníferas ou floresta boreal, né? Ela é homogênea, ela possui todas as árvores mais ou menos no mesmo formato, aquele formato de árvore de Natal, né? Sendo que o pinheiro é talvez a árvore que mais tem na região. Na verdade, mais predominante. Mas além dos pinheiros, nós temos as coníferas, os abetos, as faias. Todas elas têm um formato de cone, porque é uma região em que o inverno é bastante intenso, pessoal. E chega a durar até 6 meses, e tem muita neve. E esse formato de cone permite que a neve, né, escorregue mais fácil e não se acumule na copa das árvores. Um outro contexto são as folhas modificadas, as folhas em forma de agulha, aciculifoliadas, né? Uma coisa interessante sobre essa vegetação é que ela é de grande porte, pode chegar a 30 metros de altura. As florestas temperadas, que ocorrem na parte central da Europa, né, ela predomina na maior parte do continente. Ou seja, ela pega aquela região central, toda a Europa, né? E ela é bastante heterogênea, ao contrário da floresta de coníferas, ela é heterogênea.
Ela tem desde árvores de grande porte até epífitas, lianas, né? E a grande característica dela é que ela é caducifólia e decidual, né? Quando chega no inverno, que diminui muito a temperatura, as árvores perdem as folhas, né? Então elas perdem as folhas deciduais e semideciduais, né? Entre o outono e o inverno. As pradarias, pessoal, ocorrem naquela região das estepes, né? Naquela região ali próxima ao Mar Cáspio, aquela região da Ucrânia, da Rússia, leste da Ucrânia, da Rússia, né? Essa região é um tipo de bioma que se caracteriza muito por ter muitas gramíneas, muitas herbáceas, ou seja, típico de pasto de fazenda, muito comum para a criação de gado, né? Mas também, pessoal, também é muito utilizado para plantação. A beterraba açucareira, as várias formas de batata, trigo é bastante comum na região de pradarias, porque tem um solo de cor escura, o Chernozem, né, muito fértil, com grande quantidade de matéria orgânica e de minerais para o solo. A vegetação mediterrânea é aquela que é encontrada no sul da Europa. Também recebe o nome de laurisilva, tá? Porque tinha uma árvore que aparecia muito nessa região, que era o loureiro. Né? Hoje, o que é mais comum na região de maneira natural são os maquis e os guarigues, que é a vegetação de pequeno porte, né? Ou rasteira, né? Ou arbustos e árvores de pequeno porte. Algumas ervas, como alecrim, também são comuns na região. É muito comum a cultura das oliveiras, né, para a produção de azeite e também dos parreirais, das uvas. Nessa região, pessoal, o clima ele influencia bastante na vegetação, porque o inverno é muito chuvoso e frio e o verão é quente e seco. Então, as árvores são de pequeno porte, com folhas grossas e quebradiças. É isso aí, pessoal. Eu falei, acho que de todos os biomas da Europa, né? Acredito que não tenha pulado nenhum, não. Mas pelo menos pelo nosso material eu falei todos. Espero que vocês tenham curtido, tenham lembrado da aula, né? Façam todas as anotações e qualquer dúvida vocês podem estar deixando aí nos comentários. Beleza? Valeu, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.